Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Hoje, um episódio extra, um episódio de quarta-feira, que é um bate-papo que eu gravei com meu pai, lá em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, minha terra natal. Muito legal sobre empreendedorismo. Vocês viram a primeira parte, há 2 semanas atrás, onde é que a gente editou e deixou separadinho em 2 pedaços, até para não ficar tão longo, porque o episódio de quarta não dá para sentar com a família inteira na TV, como no de final de semana. E eu quis deixar ao mesmo tempo na íntegra, não quis cortar os pedaços, porque eu achei muito válido. Assim, foi um papo que eu tenho muito orgulho de ter tido com meu pai. É difícil às vezes ter a oportunidade de conversar algo assim, compartilhar com vocês. É um papo sobre empreendedorismo, é bem diferente do típico projeto ou saga de carros. Então, quem tiver interesse de assistir isso aí, entender um pouquinho melhor sobre alguns desses assuntos que eu acho que é interessante, por favor aí assistam, deixem seus comentários. Inclusive, se tiverem ideias sobre o que vocês querem ouvir nesses episódios extras de quarta, eu eventualmente vou fazer alguns. Eu não vou estar me comprometendo a fazer toda a quarta, mas quando dá, eu vou tentar abordar algum assunto um pouco fora das sagas aí e compartilhar com vocês. Então, muito obrigado, espero que esse papo seja útil para vocês aí e que agregue alguma coisa. Valeu! As pessoas têm muito medo de errar e o erro possibilita a criar grandes soluções. O erro ou falhas. Aí na tua história também tem a história que tu iria fazer um estágio na Alemanha, né? Por que tu não foi para a Alemanha, que também mudaria provavelmente o teu rumo na vida? Aí bem nessa época eu desisti, tipo assim, ali foi uma brincadeira de colégio, eu disse, não vai dar certo, é muito arriscado, eu não entendo o suficiente. Tu gastou dinheiro? Gastei dinheiro, tive que pagar o motor dele, então foi uma coisa que digamos assim, não consegui lidar bem com isso aí e desisti. E às vezes acontece isso, é normal, ainda mais um adolescente ali, tu desiste daquilo que tu começou. E às vezes faz parte. Mas aí eu comecei a buscar uma carreira, digamos assim, internacional. Sempre tive vontade de morar no exterior, nunca imaginei como. E aí tinha um professor meu, que chama Carlos Eduardo Pereira, na época, que ele me ofereceu uma oportunidade de ter um estágio na Alemanha. E aí, só que eu precisava estudar alemão, na Bosch. E para estudar alemão, eu tive que me preparar, já estava um estágio, digamos assim, acertado, só que ele era para 2 anos seguintes, então eu tinha que acabar o curso. Mas nesse meio tempo eu até comecei um projeto do que viria a ser a Feotech, mas como um projeto final de curso na faculdade. E aí eu estava tudo preparado para ir para a Alemanha, nunca tinha rodado na minha vida, nem em colégio, nem nada, até aquele momento na faculdade. E aí eu rodei em 2 cadeiras. Até eu brinco com a professora Gladys, que eu brinco que ela me rodou, mas na verdade eu agradeço ela hoje, porque eu rodei naquela cadeira e isso mudou o meu futuro. E na verdade, quando eu rodei, eu perdi a oportunidade de ir para a Alemanha, porque tinha que ser naquele semestre, eu tinha que estar com todas as cadeiras concluídas. Até eu brinquei assim, eu fazia 2 anos de alemão eu já tinha contado para toda a família, todos os tio, avô, todo mundo estava esperando que aquele neto ia para a Alemanha e ia ter uma carreira brilhante, e na verdade eu falhei. Então aquilo para mim foi um momento muito difícil assim de lidar com isso, porque mudou realmente por um fato assim, eu não consegui dar seguimento àquele plano que eu tinha planejado. Só que ao mesmo tempo, isso é uma outra coisa que eu acho que muito a gente traz de família assim. Eu sempre, na época eu me lembro que eu falava uma frase assim, cara, mas se não deu certo é porque tem uma razão. Tem uma razão por trás disso, tem uma razão por trás disso. E eu acreditava assim, literalmente com fé, de que tinha uma razão por não ter dado certo, que não era para ser. Se não era para ser, não era para ser. Então assim, às vezes quando uma coisa dá errada, é melhor tu acreditar que tem uma razão para aquilo não acontecer, nem que seja para te aprender, nem que seja porque tem um outro caminho melhor, ou porque não importa. Acredite que tem uma razão para não dar certo. E aí acabei não perdendo esse estágio na Alemanha. E aí aquele meu projeto de faculdade que eu estava justamente fazendo, ele acabou como a segunda opção. E aí eu olhei para ele olhou para mim, digamos assim, que era o projeto onde é que a gente já tinha começado. E aí eu vou contar um pedaço dessa história aí, que eu acho que é relevante, é legal. Aquele primeiro módulo que eu tinha feito para mostrar, para que eu vendi para o Cunha e que não deu certo, que estragou, eu desisti. Um dia eu estava numa aula na engenharia, e eu estava contando uma história justamente para um colega, estava contando isso aí para um colega na aula, assim, durante a aula. Quando eu saí da aula, um outro colega meu, que eu não conhecia, bateu nas minhas costas e me disse, desculpe, Anderson, até sei teu nome, porque a gente é colega, mas eu escutei a tua conversa ali e eu tenho uma história parecida. Eu já fiz também tentei fazer uma injeção eletrônica na década de 90 e acabou também não dando muito certo. E esse cara acabou
ele era meu colega, ele já era mais velho, ele já tinha feito faculdade de física, o nome dele era Zeca, e ele tinha começado a fazer engenharia elétrica como um segundo curso. Eu acho que ele era 10 anos mais velho que eu, uma coisa assim. E aí ele me mostrou aquele projeto, e a gente justamente tinha que decidir por um projeto de final de curso, e a gente acabou disse, cara, vamos fazer nós dois o projeto. E aí a gente meio que juntou os projetos e começou a aprender a fazer aquilo. Aí a gente apresentou o projeto final de curso, passamos, e aí nesse meio tempo eu não tinha intenção de, digamos assim, profissionalmente usar esse projeto. E aí acabei rodando e não podendo ir para a Alemanha, e aí esse cara, ele era professor de física e tal, na época, e a gente quando a gente finalizou o projeto, eu comecei a ir nas oficinas em Porto Alegre para aprender também. Eu comecei um dos caras que eu conheci na época, que é um grande também referência para mim, André Becker. Chegou a conhecer ele também, veio depois do meu casamento. O André, um cara hilário, assim, sabe muito, me ensinou muito sobre mecânica. Comecei a conhecer as pessoas, e aí aquele produto que era um de final de curso, a gente começou a aplicar em alguns desses carros ali, justamente corrida. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi 2003. E aí quando eu vi que na verdade não ia dar certo o estágio, não vi que ia dar isso, a gente abriu a empresa, digamos assim, que era a primeira versão da Fueltech. O Zeca é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, inclusive é um dos caras assim que fez um trabalho fantástico, e até em respeito a ele, é um cara que eu admirei muito, mas ele saiu da sociedade logo em 2005 por problemas pessoais, e acabou, digamos assim, seguindo outra carreira, mas o que foi então praticamente 2, 3 anos que eu trabalhei com ele, digamos assim, no início, e logo em seguida, quando ele saiu, na verdade a gente precisou, aí foi que a empresa, onde é que eu, digamos assim, me tornei, a empresa praticamente, ela tinha 3, 4 funcionários na época, aí eu tive que contratar a gente para, por exemplo, para a parte de engenharia, para a parte de desenvolvimento. Aí, histórias aqui de Santa Cruz, o primeiro cara, eu não digo o primeiro, não foi o primeiro funcionário, desculpe, voltando à história, o primeiro funcionário da Fueltech, antes disso, foi o Alan Simch, né, que aqui em Santa Cruz, quando a gente morava no Gold House, que era ele morava no andar de cima, era meu amigo de infância, assim, desde 9 anos de idade, e quando a gente foi para a faculdade em Porto Alegre, para fazer faculdade em Porto Alegre, ele também foi lá, e a gente morava num apartamento de estudantes, assim, que era eu, o Alan, o Tussi e vários outros assim que foram morar ao longo dos anos. Mas o Alan foi, digamos assim, o primeiro funcionário a trabalhar na Fueltech. Ele morava num quarto, eu tinha o outro quarto, e como eu trabalhava de casa, eu tinha uma escrivaninha, eu ficava com um quarto maior. Um dia eu perguntei para o Alan se ele não, quanto é que ele ganhava e se ele não aceitava a mesma coisa para sair do emprego dele para me ajudar a montar as primeiras Fueltech ali no quarto. E aí ele aceitou, na verdade, e aí na verdade tinha a minha cama, uma escrivaninha para mim, uma escrivaninha para ele, a gente montava tudo ali no quarto de casa mesmo. Então, na verdade, vocês estão vendo que essa história ela não está ela está atemporal aqui, a gente está meio que contando vai e volta. E aí quando depois o Zeca saiu, eu precisei buscar alguém que pudesse, digamos assim, assumir esse papel ali da parte de programação, de software, e foi o Humberto Beck, que é um outro cara de Santa Cruz também, ou seja, amizade de Santa Cruz. Então assim, nessa história inicial da Fueltech e até hoje, tem muito de relacionamento. Então, e aí entra uma coisa até para quem é empresário, né? Contratar um funcionário, contratar uma pessoa para trabalhar ou ter um sócio, a parte mais importante é assim, confiar na pessoa, né? E não importa assim, se é uma recepcionista, uma faxineira, uma pessoa que vai trabalhar no chão de fábrica ou se é um sócio, por exemplo, um diretor assim da empresa. Tem que ser pessoas assim de índole, pessoas que a gente confie, que tenha sinergia também, entendeu? Porque não adianta também tu ter uma visão muito diferente do negócio. E para mim me marcou muito assim que ao longo desses anos eu tenho centenas de amigos que vieram de alguma maneira trabalhar comigo e vieram e contribuem, e eu acho que talvez muitos deles ainda estão comigo. O Humberto hoje está, se não me engano, ele está completando 16 ou 17 anos de empresa, por exemplo, já. Então, como mostra assim que a escolha correta de algumas parcerias, de pessoas para trabalhar, para ser sócio, como isso é importante. Tu tinha um funcionário, o Alan era o primeiro funcionário. Como chegar hoje a ter o total de mais de quase 200 funcionários somando as duas? Essa história, essa trajetória, e isso é uma coisa fabulosa, é uma multiplicação. Tu comentaste comigo o crescimento teu anual, tá?
Isso não existe em lugar nenhum, tem que ser alguma coisa assim, um trabalho fabuloso, uma criação fabulosa, senão isso não seria viável. Isso é uma coisa interessante, tu não, nunca dá para olhar tão longe assim. As pessoas às vezes elas se preocupam em como é que eu vou ter 150 funcionários sem ter a preocupação de como é que ela vai ter 2, entendeu? Então, na verdade, é um passo a passo, né? Nenhum negócio ele nasceu grande, ele sempre vai nascer pequeno. Então, assim, não, é que nem, tipo assim, e aí entra às vezes as pessoas assim, eu vou fazer uma maratona, ela pensar assim, mas eu não vou conseguir correr tudo isso. Te preocupa com o próximo passo, vai com o próximo passo, olha nem que tu tem que ir para a direção certa, né? Isso é uma coisa que a gente já falou várias vezes. Tu tem que saber para que lado tu quer ir. E aí depois tu te preocupa em fazer o passo a passo, porque se tu ficar tentando dar um passo maior que a perna, se tu tentar te preocupar em só onde é que tu vai chegar, tu tropeça aqui, tu nem chegou lá, entendeu? Então, na verdade, não se afobar, não ter precipitação de, digamos assim, querer chegar no final sem entender que o processo é o caminho. Mas isso é uma coisa de que nós falamos ontem, que eu vejo que muitos empreendedores e pessoas nas suas vidas, eles confundem em querer realizar sonhos, tá? E eu vejo que a tua partida, e eu também já vejo que eu tenho, a tua partida, por exemplo, não vem da mente, ela vem do coração, do sentir, de intuir, de perceber, de cair a ficha, tá? Mas a diferença, para que isso se transforme numa coisa de sucesso ou não sucesso, é que aquilo se transforme em projeto e não em sonho. Sim. O projeto depois ele é o passo a passo que tu fala. Tu define, tu estuda, define estratégias. E eu vejo que isso é uma coisa que nós temos muito forte. Trabalhar, ser uma pessoa sempre estratégica. É a águia. A águia tem uma visão de cima e quando ela pousar, ela sabe que ela tem que dar os passos, mas ela tem uma visão geral, uma visão estratégica. Eu acho que a Fulltech, eu sinto que ela é uma empresa muito estratégica. E isso está provado que daqui a pouco ela chegou à conclusão que era importante abrir uma unidade nos Estados Unidos. Tu comentasse isso também. Sim. Porque os Estados Unidos faz moda para o mundo. Tá? Agora tu já estás pensando em abrir unidades na Europa. Tá? Já tem em outros países. Ou seja, uma visão estratégica de negócios. Tá? E isso acho que talvez tenha sido também um dos segredos do sucesso. Acho que assim, exatamente, a visão estratégica é saber onde é que mais ou menos que direção tu vai e aí tu vai no caminhozinho para chegar lá. Sem dúvida, eu acho que um ponto muito importante é a persistência e a resiliência, né? São dois aspectos importantes, porque não existe negócio fácil, não existe negócio que não tenha dificuldades, não existe negócio que não vai ter um dia ruim, entendeu? Né? A gente sabe bem disso aí. E as pessoas às vezes, a gente esquece disso. Eu digo, não é as pessoas assim como se a gente não esquecesse, a gente esquece disso. Tem dia que a gente desmotiva, tem dia que a gente baixa a bola e pensa em desistir, tem dia que a gente... Isso aconteceu comigo centenas de vezes e acontece com todo mundo. Então quando essa parte acontece, é aí que entra a força assim, do tipo assim de, não, tudo bem, talvez agora eu preciso esfriar a cabeça e pensar, não é a hora que eu vou conseguir resolver. Se não tem como resolver, resolvido tá. Eu vou seguir outro caminho. Aquele plano talvez que eu tinha não deu certo. E até uma coisa das gerações mais novas agora, né? Cada vez mais se tem um imediatismo, né, de resultado. Então o cara pensa, eu vou começar uma empresa e como é que eu não consegui ter sucesso, digamos assim, no primeiro mês. Então entender que todo mundo, para chegar onde é que chegou, de alguma maneira teve seus desafios e teve suas dificuldades. Acho que contar essa história aqui talvez ela não sirva para todo mundo no âmbito específico dos nossos ramos, mas ela serve para as pessoas no geral em qualquer negócio que elas tenham. Porque não importa se o cara tem uma farmácia, tu vai lidar com concorrência, vai lidar com marketing, vai lidar com compras, vai lidar com financeiro, vai lidar com banco, vai lidar com fornecedor, ou seja, tu vai lidar com cliente de atendimento, ou seja, tu tem os desafios de todas as maneiras são iguais. Se o cara é um funcionário, se ele é um gerente, ele tem às vezes as mesmas atribuições. Então, assim, entender que profissionalmente todos os caminhos têm as suas dificuldades. A vida, às vezes,
pela internet ou pelo Instagram, pelo Facebook, ela parece ser mais bonita do que na prática ela é, né, para muita gente. E isso é um defeito, digamos assim, dessa nossa modernidade, mas a gente tem que entender também isso. Acho que no momento que as pessoas entendem o filtro que tem que ter sobre a expectativa de vida, elas vão entender que de repente aquilo ali é normal para todas, as dificuldades são normais para todo mundo e não sucumbir diante de alguma dificuldade menor porque tem a impressão de que as outras pessoas não têm aquilo. Então, essa talvez seja uma das lições assim que eu mais aprendi também contigo. E, de novo, tu é um cara que me inspirou muito a ser forte e resiliente. Talvez tu vem de uma época que, digamos assim, o marketing era um anúncio no jornal, por exemplo, assim. Sim. Tu vem numa época que as pessoas compravam num classificado num jornal impresso, lá na década de 80, 90, 2000. E, especialmente naquela época, se tinha menos acesso a entender como é que funcionavam por trás as coisas. Então, vou dar um exemplo assim, hoje as pessoas estão muito mais preocupadas assim, em entender por trás como é que um produto funciona, como é que aquele produto foi criado, quem está por trás daquele produto, por que foi criada aquela solução. E eu acho assim, quando eu adoro conversar contigo, especialmente quando tu fala dos teus negócios, porque toda vez que tu fala, por exemplo, do empreendimento que tu está criando e tem uma razão específica para te fazer aquilo, essa é uma coisa que me inspira muito, porque mostra que tudo tem, digamos assim, que nem tu falou, tu lida com o coração para criar um produto que vai agradar as pessoas e aquilo naturalmente vai ter resultado. É assim que a gente cria, esperando do bem. E hoje as pessoas estão querendo saber mais disso e aí também associando os assuntos, talvez uma das razões assim, por exemplo, de que eu tô, por exemplo, me expondo e mostrando um pouco mais do por trás das coisas, do como é que a gente desenvolve as coisas, exatamente porque isso é o que as pessoas se interessam mais de entender, de como vem um produto, como é que vem uma marca, como é que vem uma coisa. Então, sem dúvida o que tu fez e como tu desenvolve os teus produtos é uma grande inspiração também para mim e talvez isso inconscientemente tu não parou comigo quando eu tinha 14 anos de idade e me explicou, é assim que tu vai fazer, é assim que tu vai fazer, é assim que tu tem que fazer. Não, tu agiu. E eu fui acompanhando, eu estava do teu lado no empreendimento, eu estava do teu lado olhando, eu estava do teu lado em casa quando tu chegava chateado porque alguma coisa deu errado, eu estava do teu, sabe? Então, e a gente como filho, assim, a gente percebe, os pais às vezes não percebem, mas o filho percebe mais do que os sentimentos, assim, por mais que tu tá tentando disfarçar para mim que tu não estava chateado um dia, não, os filhos, a família, as pessoas percebem, então aquele sentimento também ajuda, porque não ter a dificuldade na vida ajuda a crescer, né? A pessoa que não tem dificuldade nenhuma, ela não vai estar preparada para a vida. Então, trazer toda por isso que eu digo assim, às vezes quem está assistindo aqui tem filhos, por exemplo, não precisa prevenir que o seu filho vai passar uma dificuldade. Tem que dar o suporte para ele, mas é importante ensinar ele a passar dificuldade, é importante deixar ele se virar para algumas coisas. E eu acho que isso é uma coisa que digamos, uma grande lição que eu tive contigo também. O Anderson, quando tu fala nesse sentido, eu até me emociono, porque eu levei muito tempo para conseguir identificar qual era o meu propósito de vida. E eu vejo que hoje o teu propósito de vida, ele é muito semelhante e eu acredito ele ainda é melhorado. Mas o meu propósito de vida, que agora faz um ano que eu consegui escrever ele, qual é, profissionalmente, principalmente, qual é o meu propósito de vida. E ele se resume em 3 coisas. Uma, que a gente faz a brincadeira. Quando a gente chegar no São Pedro um dia, ele faz 3 perguntas para ver se você vai para o céu ou se não vai para o céu. Primeira pergunta para mim: nos lugares por onde você passou, você deixou esses lugares melhores ou piores? Sim. Pelas pessoas pelas quais você passou, elas ficaram melhores contigo ou piores? E você ficou melhor ou pior nesta vida? Dali que vem essa expressão. Existem pessoas, por exemplo, chegam na velhice e se apegam apenas aos bens e ficam ranzinzas. Então, essa pessoa certamente ela não ficou melhor, ela ganhou mais dinheiro. Então, sob o ponto de vista empresarial, e eu vejo que tu tens essa mesma percepção, quando eu crio um empreendimento desses, a última coisa que eu vejo é ver quantos R$1.000 isso vai dar de resultado. Lógico, tem que cuidar para que não dê prejuízo, senão eu vou falir. Sim. Mas eu não tenho como foco ganhar dinheiro com os empreendimentos. Eu tenho como foco de fazer uma coisa bonita e que as pessoas fiquem felizes. E eu vejo isso exatamente
em ti. Tu cria soluções para os carros, para as coisas, por exemplo, essa história de que tu estás agora trabalhando em transformar carros Combustão a elétrica. gasolina em carro elétrico. Puxa, as pessoas vão ficar felizes em ter um carro desses que consome menos, que não polui. Ou seja, eu acho que o teu trabalho ele também está muito ligado em criar coisas que deixam a vida das pessoas melhores. E nesses dias, teve uma pessoa que me disse, eu aprendi muito com o Anderson. Mas o que tu aprendeu? Isso, aquilo. Aí eu perguntei para ti, mas eu não fiz nada Sim. disso. Ou seja, o exemplo, tá, é o estilo de encarar a vida. Né? Então, as pessoas podem fazer sucesso, podem ganhar dinheiro e elas podem ser cada vez melhores. Era um paradigma que existia antigamente, que os ricos, as pessoas que tinham mais dinheiro não eram felizes, que elas não tinham muitos amigos, que eles eram pessoas que só olhavam o seu dinheiro. Isso mudou hoje em dia. O dinheiro, se ele for usado como uma coisa boa, ele ajuda outras pessoas a serem felizes. Tem uma coisa que também tem uma frase famosa, acho que é do Jim Carrey, não tenho certeza, me corrija se estiver errado. Ele disse uma vez que ele desejaria que todo mundo fosse rico uma vez para ver que o dinheiro não é o que traz a felicidade. Porque às vezes as pessoas, quando se não tem, tu tem o sentimento de que aquilo te traria felicidade. E quando as pessoas adquirem aquilo, elas veem que não era aquilo que ia trazer. Então, uma coisa que eu vejo para mim, pessoal, e é muito forte assim, tem muitos nossos clientes que usam Feltec, que tem um carro, uma Ferrari, por exemplo, um Porsche, um Lamborghini, um carro caríssimo. E tem muita gente que é um carrinho suado, assim, um chevetinho velho, um golzinho velho. E eu vejo assim, ó, a satisfação, a alegria, o prazer que aquele carro traz para aquela pessoa não tem nada a ver com o preço do carro. Ele é completamente irrelevante o preço do carro. Porque para aquela pessoa lá que comprou o chevetinho lá, o cara se esforçou, ele trabalhou, aquilo foi uma conquista e foi o carro, e digamos assim, ele curtiu aquilo. Então, o dinheiro, ele, mais ou menos, ele engana um pouco, porque as pessoas pensam que quanto mais caro vai ser melhor, mas na prática não é. E aí, na verdade, é uma lição de vida, que é exatamente isso que tu falou. Quando a gente entende que o propósito da nossa vida não é assim chegar um dia em tal lugar, ou chegar um dia em ter tanto dinheiro, aí muda um pouco o princípio. Então tu quer viver o dia de hoje, ser feliz amanhã, né? E não quer dizer assim do tipo curtir sem pensar no futuro, mas é entender que o caminho é a felicidade. Então, e esse é um exercício diário para todos nós, né? A gente está todo dia tentando diminuir a ansiedade, controlar a melhor maneira da gente lidar com os problemas, agregar mais para as outras pessoas. Acho que a outra coisa que a gente vê assim, as pessoas mais ricas do mundo, normalmente elas falam que a caridade, né, é um dos meios mais de maior remuneração, digamos assim, de prazer que elas têm com a caridade. Então tu vê que isso é uma prova de que elas chegaram até lá e não foi o dinheiro que elas conseguiram que digamos assim, que deixou elas felizes. Agora elas podem usar isso para outras coisas. Então, eu acho que assim, esse nosso papo foi fantástico, está fantástico de contar uma história um pouco assim de empreendedorismo que não é uma receita de empreendedorismo. É, na verdade, falar um pouco assim acho que dos nossos casos, onde é que a gente se inspirou um com o outro e como isso pode se aplicar para outras pessoas que estão, digamos assim, precisando de inspiração, ou estão precisando, digamos assim, achar um caminho, às vezes trocar de carreira, inclusive. Então, quero te agradecer aí por esse papo aí. Acho que espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que muita gente vai ver em ti também uma inspiração. E eu queria ter essa oportunidade aí de ter justamente conversar contigo aqui, digamos assim, para as pessoas verem, e até para mim, porque quando vê a gente passa alguns anos e não tem tempo de um papo desses, né? Não, isso é maravilhoso. Eu sinto prazer e eu sinto muito orgulho, porque um pai, a maior satisfação dele é quando a pessoa, o filho, se realiza. Se ele ganha dinheiro ou não é outra história, mas que ele está encontrando um caminho que é um caminho bom. E isso eu fico feliz, mas o feedback que a gente recebe é muito das outras pessoas, que dizem assim, puxa, eu conheci teu filho, eu tenho um produto dele, eu fiquei mais feliz com isso. Que bom.
Mas eu queria só te dar um abraço. Tá bom? Tá? Para isso aí, para dizer que fiquei feliz com esse encontro. Olha, até nossa amiga Giovana também disse que ela disse que ela ia vir hoje aqui só para também te dar um abraço. Ela é teu ídolo. Obrigado, pai. Valeu mesmo. Tá? Obrigado por tudo. Anderson, o que tu tem a falar sobre tendências nos Estados Unidos que talvez possa ser aplicado para nós e para a gente não chegar tarde? Tendência na economia, no jeito de morar, no jeito de viver das pessoas. O que está acontecendo por lá? Acho que é bem... A gente conversa muito sobre isso, né? E até decidimos fazer um vídeo exatamente para compartilhar isso com as pessoas, porque eu moro nos Estados Unidos há 5 anos, mas eu tenho um negócio lá, digamos assim, há pelo menos 12. A gente acompanha muito... Os Estados Unidos, ele é meio que em muitos aspectos, o que acontece lá vai acontecer depois no resto do mundo. E o que a gente viu agora é que as coisas estão acontecendo mais rápido ainda, né? Então, por exemplo, depois da pandemia, ou agora ainda na pandemia, a forma das pessoas viver mudou e como elas querem viver e o que elas valorizam, né? Então, eu vou dar um exemplo assim na minha região. Eu moro numa cidade que eu até consideraria como se fosse a Santa Cruz em relação à metrópole Porto Alegre. Então, eu moro em Canton, que é como se fosse a pequena cidade do interior com relação a Porto Alegre, ou com relação a Atlanta, no estado da Geórgia. As pessoas estão indo para os interiores, elas estão fazendo esse caminho que é o inverso de 20 anos atrás, né? Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos há 20 anos atrás, eu fui para Porto Alegre, morar em Porto Alegre há 20 anos atrás, porque justamente as pessoas iam para o centro buscar o que eram os recursos das grandes metrópoles. Hoje é o contrário, as pessoas estão levando os recursos, levando as conveniências, levando os locais comerciais para onde as pessoas querem morar. Então a prioridade das pessoas agora é a qualidade de vida. Então, que nem tu mesmo falou esses dias numa conversa, as pessoas estão mais preocupadas agora em ser felizes e no agora, porque justamente não se sabe, entre aspas, como é que vai ser o amanhã, não vai ser se a pandemia vai mudar mais ainda, ou até mudança de economia. Então, exatamente isso. Eu vejo que as pessoas estão valorizando assim, trabalhando de home office, ficando mais em casa para justamente estão vendo que conseguem produzir muitas vezes igual ou até melhor de um espaço conveniente e valorizando a vida, digamos assim, do resto. Então, hoje morar no centro da cidade, onde é tudo apertado, é trânsito, é até insegurança, não faz muito sentido. Tu tem que fazer esses centros fora da cidade e conseguir ter as conveniências que as pessoas precisam, que aí é mercado, é farmácia, é serviços, facilidade de transporte. Eu acho que isso que é o que vai acontecer de tendência forte no Brasil também. Isso me chama a atenção. Eu, quando estive lá aquela vez nos Estados Unidos contigo, eu visitei um condomínio lá e me chamou a atenção algumas coisas. E, aliás, o Alphaville no Brasil, ele trouxe essa ideia e construiu em São Paulo diversos condomínios, mas fez uma central toda de agências bancárias na época, de supermercado, de lojas, enfim. Ou seja, concordas então que a tendência é a pessoa querer morar num lugar harmônico, mas é importante que ao mesmo tempo as coisas práticas, tipo supermercado, tipo restaurante, que também tenha tudo à mão e não dependa que fique tudo longe, né? Essa é uma tendência também lá. E até o transporte, assim, né? As pessoas... Hoje ninguém mais aceita tu ficar diariamente 1 hora no trânsito, por exemplo, para ir trabalhar, uma coisa que tu pode fazer de casa, por exemplo, né? Então as pessoas aprenderam a trabalhar remoto. Hoje eu moro nos Estados Unidos, eu não sei exatamente todo no meu futuro, né? Nunca diga nunca, mas então se um dia eu voltar a morar no Brasil, eu com certeza eu moraria, por exemplo, aqui em Santa Cruz, considerando que no caso a minha empresa é em Porto Alegre, eu acho que é uma distância suficiente de acesso para poder ir alguns dias por semana trabalhar presencialmente. É muito prático e não existe uma comparação assim do tipo custo-benefício numa cidade do interior desenvolvida como Santa Cruz, por exemplo, e ainda numa região aqui que é fácil acesso para rodovia, que tem ainda já todo esse ecossistema, que nem aqui no Jardim Europa, exatamente isso que vocês vêm desenvolvendo aqui ao longo dos anos. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que essas regiões, eles são os polos de maior valorização dos imóveis. Então, por exemplo, a minha casa que eu moro, nesse último ano ela valorizou 25% nos Estados Unidos. E ela é fora do centro... Ela é exatamente uma analogia como se fosse Santa Cruz com relação a Porto Alegre. Sim, mas mesmo assim, como eu conheço tua casa, ela ainda é um bairro... Sim.
Ela exatamente, é uma cidade pequena, mas numa zona, digamos assim, isolada do centro da cidade, mesmo da cidade pequena. E essa que é a grande jogada, porque aí tu pega uma economia. Hoje é fácil tu ter um mercado de qualidade perto de ti. Não era que nem 20 anos atrás que tu tinha que se deslocar até um único mercado na cidade que tinha os produtos que tu queria. Hoje um mercado do lado tem, sem falar em entrega, né? Sim. Hoje, nos Estados Unidos, uma coisa que revolucionou foi exatamente isso. A Amazon, por exemplo, tu compra num dia e em questão de 1 ou 2 dias está entregue na tua casa. Então, muita gente, inclusive, não vai ao mercado mais porque eles compram pela internet e os produtos vêm, inclusive frutas, assim, ou produtos nesse sentido. Isso não é uma realidade ainda no Brasil, as entregas não estão tão rápidas, mas está desenvolvendo muito rápido. Então, estamos falando de tendências, então a pessoa precisa se preparar. Exato, então eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, mais alguns poucos anos, a gente vai cada vez menos precisar sair de casa, entre aspas, para ir comprar alguma coisa. Esse produto vai chegar até a gente de uma maneira mais rápida do que se tivesse que sair de casa. Então, e aí isso associado à questão da mobilidade, assim, os carros autônomos, não necessariamente só por ser elétricos, mas os carros autônomos cada vez mais eles vão facilitar a locomoção e ao mesmo tempo tem hoje, o Uber é uma realidade que há 5 anos atrás não existia assim eficientemente, né? E ela disponibilizou cada vez mais fácil, então tem muita gente hoje que nem vai ter carro no futuro, porque justamente a locomoção tem mais alternativas e muitas das coisas que se fazia por locomoção antes, ela vai tender a não precisar, né? Então, acho que bastante coisa dessas se aplica aqui e o que eu vejo muito assim, essa valorização dos imóveis, que eu estava falando dos imóveis nos Estados Unidos, isso é uma tendência que vai acontecer no Brasil aqui, onde as pessoas vão dar valor a certos locais, exatamente de conforto, de qualidade de vida, porque nem tudo as coisas mudaram muito nesses últimos 2 anos, mais fortemente, e eu acho que nos próximos 2 anos vai ser uma velocidade ainda maior, justamente porque as pessoas vão sair de casa agora, ao mesmo tempo perder o medo, digamos assim, que foi forte durante a pandemia e ao passar isso, a economia, digamos assim, ela vai dar uma mexida positiva. Então, eu vejo assim com muito bons olhos assim essa preparação que eu acho que vocês estão fazendo aqui em Santa Cruz para ser um polo assim justamente de qualidade de vida, sabe? Nós estamos aqui agora caminhando aqui no Parque Europa e pode ver que nós estamos com muito verde. Uma coisa que a gente comentou há pouco, como está fresquinho aqui, né? Está fresquinho porque... de dezembro aqui, né? Sim, mas por que está fresquinho aqui? Por causa da natureza. Nós estamos agora, tem um riacho aqui de água boa. Tá? Quanto vale isso? Então, onde é que eu quero chegar? Essa preocupação, aquilo que nós falávamos antes. Tentar criar alguma coisa que dê facilidade para as pessoas e que dê prazer para as pessoas e não dê trabalho ou dê desprazer. Então, eu acho que essa é uma tendência aí, os empreendimentos lá, tem surgido empreendimentos que têm esse viés também de oferecer, facilitar a vida da pessoa. Uma coisa assim que cada vez mais as pessoas estão entendendo que o valor do metro quadrado da área construída é supérfluo, né? Porque como é que, por exemplo, assim, tu vai vender um apartamento aqui que o valor do metro quadrado, como é que tu valoriza toda essa área aqui, né? Por exemplo. Então as pessoas estão dando valor a isso mais e estão parando de olhar aquele número burro que é só o metro quadrado da área privativa, por exemplo. Então, tanto que se fosse a tendência contrária, todo mundo ia simplesmente enterrar tudo que dá de apartamento, usar o máximo do índice e não ia ter área nenhuma. Mas na verdade é isso que as pessoas querem. Elas querem ter um apartamento, mas elas querem ter uma área, digamos assim, disponível que também não precisa ser elas que cortam a grama. É uma área que está um parque maravilhoso, ao mesmo tempo privativo, que não seja inseguro, né? Então juntar eu acho que essas coisas assim de segurança com parque, com área aberta, com pouca responsabilidade de manutenção, eu acho que é uma das grandes jogadas aqui. Vou dar um exemplo assim, desses empreendimentos agora que a gente está caminhando menos. Como nós estamos falando de empreendimentos, ao mesmo tempo estamos falando de tendências e estamos falando das tuas invenções. Como é que está essa questão do carro elétrico nos Estados Unidos? O que o carro elétrico vai mudar na vida da cidade e na vida das pessoas? E também
aquilo que me falou que daqui a alguns anos o carro vai andar sozinho, sem motorista. Na verdade... Ou seja, como está essa tendência para esse lado ali? Eu até diria que é uma coincidência o fato dos carros estarem mudando para elétricos com relação à direção autônoma, tá? É que normalmente é associado as duas coisas, mas elas não necessariamente são associadas. Hoje tu pode ter um carro a combustão que tem parâmetros de direção autônoma, que ele dirige sozinho. Então, falando assim, eu acho que o que mais vai revolucionar, no caso que a gente está falando agora, são os carros que dirigem sozinho, digamos assim. Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a Tesla é a mais avançada nesse aspecto. Por exemplo, o meu carro lá, eu posso ir no caso da minha cidade até Atlanta, que é a metrópole, literalmente usando o celular, porque o carro está dirigindo sozinho. Sozinho já. Tem gente que dorme, não é indicado, porque supostamente tu tem que manter um nível de atenção, mas está muito próximo a tu não precisar nem ter um volante mais. Então eu acho assim, nos próximos anos, as pessoas vão começar a pensar assim, que loucura, eu dirigi um carro há 20 anos atrás, as pessoas eram autorizadas a dirigir um carro no sentido da insegurança. Então a direção autônoma ela vai trazer mais segurança, ela vai facilitar o deslocamento. Então, por exemplo, assim, tu pegar um carro daqui de Santa Cruz e ir a Porto Alegre, por exemplo, numa viagem, tu não fica improdutivo naquele período. E tu não corre o risco da viagem porque o carro é mais seguro. Mas isso é aplicável para o Brasil? É aplicável e vai ser muito mais rápido do que... Quantos anos tu imagina que posso pegar, botar meu carro, organizar ele? Hoje, por exemplo, o Tesla, eles são carros mais, obviamente, um nível muito mais alto. Mas eles já existem centenas de Tesla no Brasil, eu, inclusive participo de vários grupos dessas pessoas aí, porque eu tenho um Tesla nos Estados Unidos e eu sou um fanático por tecnologia, né? Tu me conhece, sabe quanto eu descubro essas coisas e quero aprender. Mas hoje no Brasil um Tesla já faz muito de direção autônoma, só que assim, eu aposto que em 5 anos vai ser quase um item obrigatório, inclusive nos carros nacionais, assim, e de novo, não precisa nem ser elétrico para ser autônomo, ele não tem essa relação. Então, os carros... E aí entra o próximo futuro da cidade, que é o seguinte, os centros, por exemplo, assim, vai precisar menos estacionamento. As pessoas, os carros autônomos, no momento que ele for realmente autônomo, ele pode te largar no centro e sair e estacionar num outro lugar. Ou vai ser mais fácil ter carro compartilhado sem precisar de um motorista, porque na verdade o carro ele pode ser usado e quando tu fez o teu uso, ele vai para outra pessoa. Então assim, e aí o que eles estão falando dos centros é o seguinte, se não precisar mais estacionamento no centro, toda aquela área de carro estacionado pode virar, digamos assim, área de lazer, por exemplo. Pode virar área de pedestres. Então assim, as pessoas vão começar a entender que a geografia, digamos assim, vão mudar, na verdade, com tudo isso. Então tu pode ter um carro com motorista particular, mas motorista particular é o carro mesmo, é um robô. É o robô. O carro é o robô, digamos assim. Inclusive, assim, com essa possibilidade de direção autônoma, o que as legislações já estão prevendo, assim, que certas áreas da cidade elas sejam isoladas para que só possa entrar carros autônomos. Então, por exemplo, assim, o motorista não pode entrar dirigindo dentro da cidade porque aí o carro não pode sair sozinho. Então, os centros disso já, São Francisco, provavelmente nos Estados Unidos vai ser a primeira cidade a ter essas zonas aí de restrição a pessoas dirigindo. Nova York, com certeza, também. E é uma coisa muito estranha pra gente, porque a gente pensa, não, como assim um carro vai entrar e vai dirigir sozinho? Só que tu imagina o seguinte, olha quanta área é ocupada por um carro parado, por exemplo, na garagem. Hoje, existe um estudo que, em média, a gente ocupa menos de 5% do tempo útil do carro. Então, assim, a tendência de compartilhamento de veículos também vai aumentar muito com essa questão de direção autônoma. Então, assim, vai mudar a forma como os carros, como a gente se relaciona com os carros. E aí, eu até falando, eu sou um apaixonado por carros, não quer dizer que eu não vou deixar de ter o meu lazer, os meus carros de coleção ou outras coisas. Mas eu quando quero ir para o trabalho, eu não quero dirigir. Não é um prazer dirigir para o trabalho. Entendeu? Eu quero um meio de locomoção que eu chegue com mais segurança sem precisar estar dirigindo no meu trabalho. E que tu já possa ir trabalhando. Já posso ir trabalhando. Isso já acontece hoje nos Estados Unidos e vai acontecer, já acontece de maneira muito restrita no Brasil, porque realmente são pouquíssimos carros que têm essa tecnologia no Brasil e não depende muito das estradas, tá? As pessoas pensam, mas isso é porque os Estados Unidos preparou as estradas para isso. Não, as estradas brasileiras, a maioria delas comportam já a direção autônoma. E tem vários carros que andam, inclusive aqui no Brasil já com isso. Então, isso vai mudar bem rápido assim nos próximos anos, eu acho, a forma de ver.
É que no Brasil a gente percebe que muitas mudanças acontecem, mas elas não são planejadas. Vou citar um exemplo: transporte urbano de ônibus. Em quase todas as cidades, se eles aumentassem o preço da passagem pelo custo que aumentou, que é um gigante, é um ônibus enorme para levar. Então, os carros de aplicativos, eles estão transportando mais barato do que o ônibus. Aí o ônibus se torna cada vez mais caro porque tem menos passageiros. Então, essa tendência, essa organização, esse sistema de transporte também, então, na tua percepção, compartilhamento por aplicativos, etc. Sim. Essa é uma tendência grande? Sim, de tudo, inclusive, né, de imóveis ou de carros ou de outras coisas. As pessoas estão aprendendo a ser mais eficientes, né? Então, acho que muita dessas inovações que a gente vê nos Estados Unidos, elas vão se aplicar aqui, e é importante, que nem tu falou, não, parece que não tem planejamento, mas por exemplo, assim, ao desenvolver um empreendimento desses, com certeza existiu muita pesquisa para entender o que vai precisar, como é que vai se adequar, como é que as pessoas vão querer a tendência, né? Então, eu acho que assim, minha visão de fora, eu fico feliz de estar visitando aqui, vendo que vocês estão fazendo a coisa certa. Muita gente aqui no Brasil às vezes não entende ainda ou não está preparado, mas é muito bom ver que a tendência do que está acontecendo no mundo está sendo aplicada aqui e, obviamente, depois no futuro as pessoas vão dizer assim, ah, sim, claro, era óbvio. Né? Sim. Mas agora ainda é um pouco novo para muita gente. E essa é a função do empreendedor, é ele empreender, ele criar soluções mesmo antes delas serem bem conscientes das pessoas, né? Mas eu fico contente, Anderson, pela visita ao empreendimento, e a gente precisa se informar. Isso para mim faz parte de uma pesquisa de tendências. E acho que esse é o trabalho principal que tu faz mesmo e a equipe, né? Obrigado. Tá? Realmente, acho que está ótimo, né? Assistir a esse papo com o meu pai, né? Foi a segunda parte. Para quem não viu a primeira parte, não esqueça de voltar no canal lá, 2 semanas anteriores a esse vídeo teve a primeira parte desse papo sobre empreendedorismo. Como eu disse, esse é um episódio extra, um episódio diferente, fora das sagas normais dos carros, mas eu acho que é útil também. Muita gente quer saber curiosidades às vezes sobre a vida nos Estados Unidos, sobre a vida no Brasil, sobre a questão de empreendedorismo, vários assuntos que eu acho que eu fico feliz de poder compartilhar. Então, deixe nos seus comentários aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês querem ouvir dos outros assuntos. Se tiverem ideias para outros episódios extras de quarta, não garanto que eu vou conseguir fazer toda quarta, mas eu vou tentar fazer sempre que possível aí. Então, muito obrigado e até a próxima aí.